Gente, se você já abriu a sua Bíblia aí, no livro de Mateus capítulo 7, dá um amém. Vamos começar a leitura da palavra do dia de hoje, com esse ensinamento que é de grande importância para as nossas vidas. Irmão Pierre, graça e paz, meu irmão, seja bem-vindo. Vamos meditar na palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vivemos hoje em tempos onde tem sido difícil pregar o Evangelho de Deus, onde tem sido difícil manter o Evangelho de Deus dentro da simplicidade dele, porque há uma onda, uma maré muito grande, um sistema religioso que foi criado e que esse sistema está trabalhando contra o reino de Deus. Antigamente havia um sistema religioso que era declarado contra Cristo, que era declarado contra as doutrinas de Cristo. E logo a gente sabia, e naquele tempo os discípulos, os apóstolos, os homens de Deus sabiam a quem combater, a quem pregar contra. O problema é que nos dias de hoje, esse inimigo está bem disfarçado, porque muitos deles estão com uma nomenclatura de crente, de evangélico, de homem de Deus, de profeta de Deus, mas está pregando contra Deus, de forma disfarçada, conduzindo as pessoas a se afastarem de Deus. Então, nós que temos esse conhecimento dado por Deus e conseguimos perceber quando é um falso profeta que está pregando. Pastor, e como é que eu consigo saber que é um falso profeta que está pregando? A palavra de Deus foi dada aos apóstolos com um único fim, para aqueles apóstolos pregarem salvação eterna e conduzir as pessoas ao reino dos céus. A questão é que nos dias de hoje, esses falsos profetas têm deixado a pregação do reino dos céus de lado para pregar um evangelho totalmente diferente daquele que Jesus morreu e por aquele que Jesus morreu na cruz. Eu estou falando isso porque talvez você diga assim, pastor, mas será que o Senhor não está julgando os outros pastores com esse tipo de pregação ou com essas mensagens que vocês sempre levam nas lives, na igreja? Não. Não estamos fazendo julgamento errado porque o próprio Deus chama um determinado profeta, olha para ele e diz, olha, filho do homem, vai lá e prega contra os pastores de Israel que estão comendo a lã e a gordura das minhas ovelhas. Então logo é obrigação nossa pregar contra tudo de errado que nós vemos hoje no meio do evangelho. As pessoas têm uma mania de julgar os outros de forma equivocada. Meu irmão, muito cuidado com o seu julgamento. Muito cuidado com o que você ouve a respeito do outro. E não siga o julgamento daqueles que estão com uma trave no seu olho e querendo ou tentando tirar um cisco que ele acha que viu no olho do irmão. Amém? Eu ainda ontem estava falando sobre um assunto interessante que casa bem com isso que eu estou pregando nesta noite. As pessoas têm uma mania muito grande hoje, nos dias de hoje. Você pode observar que parte das pessoas que têm o poder na mão, que estão no controle de um ministério, que são líderes, que têm um microfone na mão e que detêm o poder para falar, eles têm uma mania de julgar e condenar todos aqueles que não estão de acordo com aquilo que eles estão implantando dentro da igreja. Você quer ver um exemplo disso? Eu não sei se você já passou por isso, eu já, e muitas pessoas já passaram por isso.
de você ver muita coisa errada acontecendo dentro da igreja em que você fazia ou faz parte. E quando você se levanta para falar contra, para pregar contra, para exigir que haja mudança, a primeira coisa que acontece é aquele que tem o poder de falar, aquele que tem o microfone na mão, te julgar como cabrito, te julgar como filho do diabo, e fazer com que as pessoas te olhem dessa forma e te julguem desta forma. Aí ontem, falando sobre esse assunto, na mensagem eu disse assim, as pessoas precisam aprender o que é rebelião. Vamos aprender o que é rebelião. Rebelião foi o que o diabo fez, Lúcifer fez. Lúcifer intentou tomar o trono de Deus. Deus não era um mau senhor, Deus não tratava Lúcifer mal, Deus não pisava em Lúcifer. Por causa do poder e autoridade que ele tinha, Deus não maltratava Lúcifer nem os demais anjos. Porque Deus não é um mau senhor, ele trata todos bem. Mas Lúcifer, mesmo sendo bem tratado, ele nem nada era desprezado por Deus. Mesmo sendo ele bem tratado, intentou no seu coração de se levantar contra Deus. E com isso, levou 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus para tentar tomar o trono de Deus. Isso é rebelião. Quando alguém tenta, por motivo de força, se juntando com 2 ou mais pessoas, tomar a posição ou o trono ou o poder de alguém. Isso é rebelião. Mas quando você está dentro de uma igreja que começa a ver o seu pastor fazer tudo de errado e começar a te conduzir ao caminho errado, começando a te conduzir ao pecado, começando a te conduzir às coisas das trevas e fazendo você achar que aquilo é normal, e você chega um determinado momento que não aceita mais aquilo, e você quer dar um basta, você se levanta contra aquilo. É um direito seu fazer isso. Você não será condenado por Deus, mas tenha certeza que esses homens vão se levantar contra você para te chamar de filho do diabo, de cabrito, de endemoniado e levar todas as pessoas a odiarem você. Porque quando Jesus se levantou contra o sistema religioso daquela época, ele foi tido como Beelzebu e odiado por muitos por querer destruir aquele sistema podre daquela época. E chegou um determinado momento da nossa vida, mais especificamente, agora eu estou sendo bem franco com isso, que a gente não concordava mais com o sistema podre que estava acontecendo dentro do evangelho e da igreja. A gente não pode ficar preocupado com o julgamento que as pessoas vão fazer de nós. Chega um momento que você cansa. Chegou um momento que eu cansei de estar sendo conduzido ao pecado. Às vezes você estava fazendo errado, achando que era normal. Pecando, achando que era normal, porque alguém estava dizendo, alguém que acima de você, que você considerava num patamar espiritual maior, estava ali na tua mente dizendo, não, não é normal, não é errado. Mas Deus chega um momento que aperta você e diz, filho, você tem que saber a quem você obedece. Se obedece a homem, já não será mais meu servo. E aí nós decidimos abandonar toda uma podridão e uma sujeira que estava nos matando espiritualmente. E tivemos que pagar o preço por ser tomado como cabrito, como filho do diabo, como demônio. Em ver as pessoas passarem na rua, pessoas por quem você orou, você ajudou, você pregou, ensinou por muito tempo, olhar para você e virar a cara. Por causa de um julgamento errado que eles fizeram. Então muito cuidado com o seu julgamento. Muito cuidado com a forma que você julga as pessoas. Porque a Bíblia diz que com a medida com que você julgar, você será julgado. Amém? Abraço para você que entrou por agora. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Amém? Forte abraço para todos vocês. Então esse sistema religioso que foi criado nos dias de hoje, a gente observa
Deixou o evangelho da pregação da salvação de lado. Só prega dinheiro, riqueza e prosperidade. Deixou a salvação de lado, só prega cura e milagre. Deixou a salvação de lado para pregar apenas aquilo que as pessoas querem ouvir. Aprende uma coisa, crente. Você não tem que vir para a igreja ouvir aquilo que você quer ouvir. Você tem que vir para a igreja ouvir aquilo que você precisa ouvir. Você não tem que vir para a igreja, crente, para querer que a igreja se adeque à sua forma de viver. Você vai ter que se adequar à igreja e ao evangelho. Amém? Para na hora que você for julgado, para na hora em que você for apontado, ter alguém lá em cima para te justificar. Amém? Porque hoje nós temos a alegria de dizer que somos justificados por Deus. Isso é bom demais, gente. Quando você tem a sua mente tranquila em saber que quem te justifica é Deus. É Deus quem nos justifica. Amém? Vamos ler a palavra aqui. Como eu disse, eu tenho um outro compromisso daqui a pouco, às 8h15, então a gente tem que acelerar hoje. Viu, gente? Vamos lá? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Então Mateus já adverte, cuidado com o seu julgamento, porque você também será julgado. Pois com o critério com que você julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, serão medidos. Presta atenção numa coisa, presta bem atenção nesse exemplo que eu vou te dar agora. As pessoas têm uma mania muito ruim de apontar os erros dos outros. Ainda ontem eu estava lendo no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, se eu não me engano, onde Paulo repreende a igreja pela forma em que eles estavam tratando a ceia do Senhor. E que eles deveriam aprender a julgar a si mesmo antes de julgar os outros. Porque aquele que aprende a julgar a si mesmo, esse não será julgado. Porque quando você se julga a si mesmo, você vai encontrar os seus erros. É meio complicado isso, né? Porque as pessoas, elas tendem a olhar no espelho e não ver os seus erros. Mas os dos outros, elas veem até atrás de uma parede. Amém? Então, Paulo diz, olha, aprenda a se examinar. Aprenda a olhar para dentro de você antes de olhar para o próximo. A gente olha hoje em dia e vê muitas pessoas em cima do altar com o microfone pregando, dizendo para a pessoa não adultere, mas ela vive adulterando. Gente, a gente já viveu isso. E eu durante muito tempo da minha vida, vivi num lugar onde a pessoa achava que isso era normal. E induzia os que estavam à volta dele a fazer isso achando que era normal. Mas muitas vezes chegava no altar e pregava por membro, não adultere, hipócrita. Então eu não pude conviver por muito tempo com essa hipocrisia, meu irmão. Sabe, isso incomoda. Tive que abrir mão e largar tudo isso para trás. Tá no altar, uma vez eu vi um pregador pregando um determinado texto, a cara do pregador não mexe não, gente. E antes que você ache que uma determinada pessoa foi outro pregador, se bem que isso é geral, isso é de forma geral. Pregadores que têm mansões de milhões, fazendas, jatinhos, e vai pro altar pregar Ageu capítulo 1, hipócrita. Gente, vou ter que levantar um minutinho aqui para diminuir o ar, que hoje eu tô sozinho, vai ter que ser o mesmo. A
assistente, maquiadora, produtora e esposa, está em casa, que ela está se recuperando de uma cirurgia e vai ficar uns dias afastado da igreja. Amém? Então, gente, onde é que eu estava mesmo? Me ajuda aí. Eu tava onde, gente? Deu um branco agora. Então, sim, voltando aqui, ó. As pessoas se esquecem de que quando ela julga alguém, ela tem alguém olhando para ela que está capacitado para julgar. Eu vou te dar um exemplo agora e presta bastante, você que gosta de apontar o dedo para os outros, presta bastante atenção nisso. Presta bem atenção. Quando você faz isso e aponta para alguém para julgar, tem um dedo apontando para o próximo, tem um apontando para cima para te lembrar que Deus está vendo, e tem 3 apontado para você, hipócrita. Viu? Ageu capítulo 1, grato irmão. Aí o hipócrita está apontando para o irmão, sabe, gente, porque o irmão não deu a oferta que ele quis da igreja, porque o irmão não fez o voto que ele determinou e não deu a quantia de dinheiro que ele queria. Aí o hipócrita chega na igreja e fica envergonhando o irmão, coloca o nome do irmão num quadro de inadimplente, de dizimista. Não se sujeita a isso não, irmão. Sai do meio desse tipo de pregador, porque Deus manda você sair desse tipo de lugar. Aí esse hipócrita que está te apontando e te envergonhando no meio da igreja, pega todo o dinheiro da igreja para comprar milhões, te condena porque você comprou um piso de R$ 9,90 para colocar na tua sala, mas compra porcelanato de 200, 300 reais o metro. Te condena porque você comprou uma tinta de 100 para pintar a sua casa no final do ano, mas compra e paga 10, 20, 30 mil para um pintor fazer uma obra de arte na sua casa. Hipócritas! Você está apontando para o membro, envergonhando ele na igreja por causa de uma oferta de 50, de 100, de 200. Mas Deus está olhando para você, ladrão de templo. Viu? Deus está olhando para você, que está querendo tirar o cisco do olho do irmão, que muitas vezes não oferta porque não tem. Porque quem ama a Deus vai ofertar. Porque quem ama a Deus faz de forma espontânea. Deus diz que ama aquele que dá com alegria. Olha, gente, Deus é justo em todas as coisas. Deus não deixa ninguém enganado, e muito cuidado com isso. Deus condena pastores que roubam, que tenta tirar vantagem e dinheiro das pessoas. Mas também é bíblico ser dizimista e ofertante, porque eu tenho visto muitos pastores no YouTube pregando contra dízimo sem o menor conhecimento e discernimento da Bíblia. No livro de Mateus, se eu não me engano, 23 ou 24, me corrijam aí, gente, quando Deus repreende os fariseus, aprendam a interpretar a Bíblia. Deus disse assim, olha, vocês que devolvem o dízimo do endro, do coentro, do cominho, vocês que devolvem, isso foi Jesus falando, porque as pessoas dizem que Jesus não mandou devolver o dízimo. Jesus disse, vocês que devolvem o dízimo, mas negam os preceitos da lei, a justiça, o amor, a misericórdia, a fé. Deus disse, olha, Jesus disse, importa fazer uma coisa e também fazer as outras. Jesus disse, faça uma coisa, mas também faça outra. Aí um monte de desinformado fica pregando heresias, dizendo que Jesus disse algo que ele não falou. Cuidado com isso. Amém? Muito cuidado. Dízimo é dízimo e oferta é oferta. Mas nenhum pastor tem que se meter na sua fidelidade com Deus. Nenhum pastor tem que determinar o quanto você tem que ofertar. É entre você e Deus. Não faça voto, não faça campanha, não faça sacrifício, porque Deus não mandou você fazer. Deus disse, é melhor obedecer do que sacrificar. E obedecer é ser simplesmente dizimista e ofertante. Amém?
Então, gente, muito cuidado. A gente, quando prega isso aqui, ó, por que eu falo com a autoridade que eu falo quando eu prego isso aqui? Porque hoje, para a glória de Deus, eu procuro viver isso aqui. Não é um monte de hipócrita que chega no altar, prega, mas não vive. Prega que não deve adulterar, mas adultera. Prega que não deve se roubar a Deus. Olha, irmão, quando você só nega o dízimo, você está roubando a Deus. Mas esse hipócrita rouba a igreja o tempo todo. Hipócritas. Porque a Bíblia mandou você tirar dos dízimos e das ofertas o suficiente para você comer e investir, hipócrita. Não foi para você construir mansão, comprar carro conversível, mansão, jatinho e fazenda, não, hipócrita. Vá fazer obra social, vá ajudar o povo da igreja, vá dar cesta básica a quem precisa. Por isso que quando você chegar lá no reino dos céus, Jesus vai olhar para a tua cara e dizer: apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. Foi pedra de tropeço para os meus pequeninos. Amém? Bom, gente, tenho que continuar aqui que eu tenho poucos minutos para concluir. Hoje a gente vai ter que terminar mais cedo, amém? Outras coisas para fazer ainda hoje. Vamos lá? Eu parei onde aí, gente? Me ajuda. Versículo 2 ainda, né? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no teu próprio? Como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tem uma trave na tua? É o que eu acabei de dizer. O hipócrita está com a trave no olho dele. O hipócrita está falando para o membro: deixe de roubar a Deus e oferte. Mas ele rouba as ofertas da igreja para comprar o que não deve, ao invés de aplicar o dinheiro na igreja. Ah, hipócrita, Jesus está de olho em você, o sumo pastor, sabe? O pastor verdadeiro das ovelhas está de olho em você. Você que bate no peito e diz: minha igreja. Hoje eu vi Gerson Rufino cantando uma canção que fala sobre isso. Tem muita gente achando que a igreja é a sua empresa, achando que a igreja é o seu ganha-pão. Tem muita gente batendo no peito e dizendo: minha igreja, aqui só entra quem eu quero. Eu já vi isso acontecer. De bater no peito e dizer: olha, não deixe fulano e fulano entrar na minha igreja não. Sua, hipócrita. Você morreu por ela, hipócrita. A igreja pertence àquele que derramou sangue na cruz por ela, a saber, Jesus Cristo. Hipócritas. E ainda tem membros que erradamente falam: a igreja do meu líder tal. Que líder? Coisa nenhuma, rapaz. Aprenda a considerar como líder e sumo pastor o seu Senhor, Jesus Cristo. Amém? Irmãos, divulgue esse evangelho. Não se cale. Pega essas lives que a gente coloca no Instagram e divulgue. A gente vai... Eu gosto de fracionar em trechos pequenos. Divulgue. Sabe? A gente quer que as pessoas tenham conhecimento do evangelho da verdade. Parem de ser enganadas por esses hipócritas. Vamos lá, gente. Eu parei onde aqui? Me ajuda aí. Ai, ai. Versículo 5. Jesus diz assim: olha, ou falsos, ou hipócritas. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente, para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí Jesus fala o seguinte, gente, ó: não deis aos cães o que é santo. Nem lancei ante os porcos as vossas pérolas. Você vai entender por que Jesus estava falando isso. Para que não as pisem com os pés, voltando vos dilacerem. Tem muitos homens hoje em cima do altar que são porcos. Pastor, são porcos.
porque estão pisando no Evangelho de Cristo e fazendo isso aqui que Jesus falou, estão se voltando contra vocês para dilacerar, destruir a vida das ovelhas. Porcos! Porcos! Amém? Homens que estão pisando no Evangelho, homens que estão destruindo a imagem, tentando destruir a imagem do Evangelho. Esses hipócritas que só pensam na sua barriga e no seu ventre, que só pensam em dinheiro. Aguardem. Breve vocês terão um encontro com o dono das ovelhas. Sabe qual é o problema dessas pessoas? Elas esquecem que a volta de Jesus se dá de duas formas. Ou ela, Jesus voltando, ou ela morrendo. Filho, tu não vai ficar para a semente assim como eu sei que eu não vou. E pregando essa verdade, Jesus diz que a gente está entregue à morte o dia todo. Então, eu estou preparado. Amém? Jesus diz que a gente está entregue à morte o dia todo. Você também, irmãos. Então, cuidado com a forma que você prega e conduz as ovelhas de Cristo. Cuidado, porque ele disse que aquele que fizer um dos seus pequeninos tropeçar, é melhor pendurar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar. Se matar. Amém, gente? Irmãos, pare de ser enganado por essas pessoas. Essas pessoas, olha a que ponto está chegando o Evangelho. Ao ponto das pessoas trazerem doutrinas hereges para dentro da igreja. Eu soube há pouco tempo que um determinado pastor, não sei de onde nem de qual igreja, estava convocando todos os membros para sentar com ele e com a esposa para confessar os seus pecados. O padre foi. Oxi, fazer igual um certo irmão agora. Oxi, pode isso, irmão? Oxi, virou padre, foi? Para os membros agora ter que confessar para eles. E até onde eu sei, padre só tem homem. Mulher não se encaixa nisso. Peraí. Pode isso, trazer doutrina herege para dentro da igreja, sentar para confessar pecado para homem? Talvez tenham usado um determinado trecho que Jesus disse assim lá no livro de Tiago. Se tem alguma coisa contra o teu irmão, ou seja, vai ter com ele. Tiago não, aí é outro livro. No livro de Tiago ele fala assim, confessai as vossas culpas uns aos outros. Você sabe o que é que Deus está dizendo com isso? Olha, se você tem um pecado contra o irmão, pecou contra ele, senta com ele. Se reconcilia, pede perdão, confessa. É o teu irmão. Agora, os teus pecados só confessa para Deus. Só se confessa para o Senhor Jesus. Porque é Ele o autor e consumador da sua fé. E é Ele quem te lava do teu pecado. Não confesse o teu pecado para homem, não. Porque o que esses hipócritas querem é te ter na mão. Para na hora que quiser te apontar e te envergonhar, ter esse poder na mão. Cai fora desse laço. Amém, gente? Então, meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve. Jesus, ele o tempo todo fala isso. Jesus disse, acautelai-vos, tende cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres, com os mercenários, com os hipócritas. Gente, tem gente que é enganada porque gosta de ser enganado. Tem gente que ama ser enganado. Me poupe. Gente. Pregar esse evangelho como se deve. Paulo, ele diz assim, olha, Deus me escolheu e aprovou o meu coração para pregar esse evangelho. Paulo foi escolhido e aprovado por Deus para pregar esse evangelho. Por isso Paulo só pregava salvação eterna. Viu?
Porque tem muitos hoje que não foram escolhidos e aprovados por Deus. Por isso só prega dinheiro, campanha, voto, bênção, cura, prosperidade. Porque aquele que é escolhido por Deus só prega salvação eterna e sabe que cura, milagre, prosperidade, bênção é consequência se você vai crer ou não em Deus. Eu não tenho que pregar aquilo que você só vai conquistar se você crê em Deus. Ele me mandou pregar salvação eterna. Falo sobre bênção na igreja? Falo. Sobre prosperidade? Falo. Sobre milagre? Falo. Mas isso não é a base da minha pregação. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho da verdade. Aquele que crer e for batizado será salvo. O evangelho é pregado para salvação eterna. Amém?